Olá, no programa Boa Vontade Entrevista, você telespectador vai acompanhar junto conosco uma série de entrevistas que foram realizadas durante o 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia. Esse evento aconteceu pela primeira vez no Hemisfério Sul, aqui no Brasil, na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Evento esse que aconteceu entre os dias 23 e 29 de julho e contou com a presença de diversos pesquisadores e estudiosos do tema do Brasil e do mundo. Eles dialogaram sobre a história da ciência, tecnologia e também medicina. Nós vamos acompanhar essas entrevistas na condução do Josué Bertolin, apresentador da Boa Vontade TV. Ele conversou com as pesquisadoras, as senhoras Cristina Barbosa, presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência e pesquisadora do Museu de Astronomia, e Gisele Sanglar, tesoureira da Sociedade Brasileira de História da Ciência e pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz. E nós vamos conferir juntos aqui na Boa Vontade TV. Muito obrigado a ambas por estarem aqui aos nossos microfones falando durante esse evento tão importante. Prazer estar aqui. Prazer, nossa. Primeiramente, eu gostaria que nós fizéssemos um balanço desse evento, recebendo muita gente, né? E muitos temas, muitas pessoas inscritas, foi realmente um sucesso, né? As pessoas que tiveram interesse de vir, cerca de 1.500 pessoas. Então a gente pode considerar que o evento foi um sucesso. Nós trouxemos pesquisadores da China, do Japão, da Turquia, da Suécia, da Alemanha, França, Portugal, Estados Unidos. Isso para falar assim nos maiores grupos de países que tenham estado presentes. São as mais diversas áreas de conhecimento que trabalham a história. Foram dias muito intensos. Por que a ideia de trazer esse congresso internacional para o Brasil? Foi o crescimento extraordinário da área de História da Ciência no Brasil nos últimos 30 anos. Né? Quer dizer, se a gente tomar como parâmetro a criação da Sociedade Brasileira como marco, né? A criação da Sociedade Brasileira de História da Ciência, ela foi criada em 1983, né? Eram cerca de 200 fundadores, mas nem todos pesquisadores profissionalizados em História das Ciências, né? Muitos cientistas que simpatizantes das pesquisas, né, nessa área. E hoje a gente tem filiados à sociedade cerca de 1.000 brasileiros, entre estudantes de pós-graduação e profissionais, espalhados literalmente por todos os estados do país. Então, cresceu em termos numéricos, quantitativos, e em termos de densidade, né? Quer dizer, hoje em dia, tanto que o que a gente vê nesses simpósios organizados para o evento, muita parceria entre pesquisadores brasileiros e pesquisadores internacionais, o que significa que a gente está dialogando de maneira muito equitativa, muito equilibrada com pesquisadores do mundo inteiro que estão refletindo teoricamente, que estão propondo. Nós somos interlocutores, o Brasil é um interlocutor nessa área a nível internacional. E acontece de 2 em 2 anos, promovido pela Sociedade Brasileira de História da Ciência, o Seminário, né, Nacional de História da Ciência e Tecnologia. No ano de 2018, o ano que vem, vai acontecer em Campina Grande. Falar um pouco sobre a expectativa disso. O que motivou a gente a defender a ideia de Campina Grande foi justamente incentivar esses pesquisadores do norte e nordeste do Brasil. Já existem muitos trabalhos na área, mas muito dispersos, né? Não tem centros de pesquisa e de pós-graduação, não tem a concentração que tem aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, de institutos de pesquisa e programas de pós-graduação na área. Então a ideia é que a gente consiga justamente fazer convergir num fórum, né, esses pesquisadores que estão normalmente dispersos, isolados, até para estimular o crescimento dessa área nas regiões norte e nordeste do Brasil. Bom, ambas são pesquisadoras brasileiras, a senhora do MAST,
a senhora é da Fiocruz. Gostaria que falasse um pouco das atividades de cada uma, tanto no MASP quanto na Fiocruz, o escopo de trabalho de ambas. A sociedade foi criada em 83 e o MASP foi criado em 85, né? Assim como a Casa Oswaldo Cruz em 86. Então foi o mesmo movimento, né, na verdade, que deu origem a essas instituições, né? Isso significa que o Museu de Astronomia ele desempenhou um papel essencial, embora seja uma instituição pequena, né? Muito menor do que a Casa de Oswaldo Cruz, para ficar comparando só entre os dois. Ele teve um papel essencial no desenvolvimento inicial, na consolidação da área, as pesquisas, né, norteando horizontes de pesquisa possíveis, até inclusive na interligação entre a pesquisa em história, a museologia e a exposição de objetos de ciência e tecnologia e a divulgação científica e a educação em ciências. Enfim, o museu desempenhou um papel que eu considero fundamental. E no meu caso em particular, eu trabalho lá desde praticamente a sua fundação, né? A minha formação deve muito ao trabalho no Museu de Astronomia e Ciências Afins. Então, toda a minha pesquisa sempre esteve ligada à área de História da Ciência e às suas conexões, no caso do Museu de Astronomia. Eu tenho uma trajetória acadêmica bem mais recente na História da Ciência do que a Cristina, mas a Casa de Oswaldo Cruz, ela se configura como uma unidade técnico-científica da Fiocruz, voltada para a história da ciência e para a história institucional também. A Casa de Oswaldo Cruz é a guardiã do arquivo histórico da Fiocruz, do arquivo do Oswaldo Cruz, do arquivo do Carlos Chagas e de outros pesquisadores que fizeram a história da saúde no Brasil. Mas aí eu estou falando da história da saúde, mas que fizeram de fato. Que o Oswaldo Cruz, com a campanha sanitária de 1903, 1904, na erradicação da febre amarela, problema sanitário que volta hoje. De vez em quando esse ano de 2017, que a gente comemora, que a gente se lembra do centenário da morte de Oswaldo Cruz, a gente vê ressurgir uma doença que ele ganhou um prêmio na Alemanha em 1907 pela erradicação da febre amarela urbana no Rio de Janeiro. Então, a Casa de Oswaldo Cruz tem essa parte mais reflexiva de história, tem o arquivo histórico, o arquivo iconográfico, e mais recentemente também tem o Departamento de Patrimônio Histórico, que tem como missão justamente preservar e conservar a arquitetura histórica de Manguinhos, o núcleo histórico e arquitetônico de Manguinhos, que remonta à gestão de Oswaldo Cruz, que os prédios começam a ser construídos entre 4 e 5 e vão ser inaugurados. O castelo fica completamente pronto depois da morte do Oswaldo Cruz, mas a parte decorativa. Então, assim, a gente tem um corpo técnico que pesquisa arquitetura e saúde e que também é dedicado a preservar os monumentos que temos hoje. E muito mais recentemente veio o Museu da Vida, que tem como função popularizar a ciência e fazer divulgação científica. Então, assim, a Casa de Oswaldo Cruz, ao longo dos seus 30 anos de existência, se consolidou também na história da ciência e na divulgação científica em diversas frentes. Eu, particularmente, como pesquisadora, eu estou entre pensar arquitetura para a saúde e pensar a configuração da assistência à saúde no Brasil no início do século. Então, atualmente eu estou trabalhando com a criação de instituições voltadas à infância para cuidado com a saúde da criança, ou seja, hospitais pediátricos, eles estão se configurando como tal na virada do século.
Estamos acompanhando aqui no programa Boa Vontade Entrevista a conversa do Josué Bertolin, apresentador da Boa Vontade TV, com as pesquisadoras professoras Gisele Sanglá e também Cristina Barbosa durante o 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia, que aconteceu pela primeira vez no Hemisfério Sul, aqui no Brasil, na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E agora, a professora Cristina nos fala um pouco mais sobre o acervo do Museu de Astronomia. Vamos conferir. Então, é bom ressaltar que o Museu de Astronomia ele leva esse nome porque a origem tanto do seu acervo arquitetônico, né, em São Cristóvão, quanto do seu acervo arquivístico, né, os documentos e o acervo também museológico, os instrumentos científicos, a origem é o Observatório Nacional. Então, o Observatório Nacional, ele teve um papel, quer dizer, ainda está instalado lá no campus, a gente divide o campus com ele, e ele teve um papel fundamental na história do Brasil, né? Por quê? Porque foram seus profissionais, primeiro como produção de conhecimento científico na área de astronomia, etc., mas sobretudo no final do século XIX e início do século XX, como astronomia aplicada, né? Astronomia aplicada na demarcação de fronteiras, no momento que as fronteiras do país estavam se definindo, aplicada na demarcação do território da futura capital federal, né, hoje Brasília, né? Eram profissionais ligados ao observatório que faziam esse tipo de missões, digamos assim, a serviço do Brasil. E só para complementar, na verdade, a minha dissertação do mestrado foi sobre a história do observatório no século XIX ainda, no período imperial, e toda a minha pesquisa tem se voltado sempre de alguma forma, a trajetória e as práticas do Observatório Nacional. E uma delas não era astronomia, era meteorologia, né? Quer dizer, o próprio Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET, ele tem origem, e os primeiros serviços de previsão do tempo, eles têm origem no Observatório Nacional, né? Porque teve um momento ali entre 1909 e 1921 que o Observatório tinha essa missão também, né? Então, atualmente, a minha pesquisa tem focado particularmente nessas práticas, né? Das observações meteorológicas e dos serviços de previsão do tempo. Aproveitando isso, vocês falaram sobre as pesquisas, as linhas de pesquisa, eu gostaria que falassem sobre o que apresentaram no 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia. Eu apresentei o trabalho num simpósio dedicado a estudar a institucionalização de profissões científicas no mundo. Como surgem as especialidades ou como se consolidam. A questão da institucionalização da pediatria no Rio de Janeiro na virada do século XIX para o XX, entre 1902 e 1928, tendo como análise a trajetória intelectual do médico Fernandes Figueira, que é um dos pais da pediatria, e tem um Instituto Fernandes Figueira, que é justamente voltado para a saúde materno-infantil, que é uma das unidades técnico-científicas da Fiocruz. Eu acabei, nessa minha pesquisa, unindo a história institucional e uma história maior, que é da pediatria no Rio de Janeiro. Eu apresentei um trabalho sobre o clima do Rio de Janeiro no século XIX, né? Sobre o clima urbano, né? E num simpósio que foi proposto por uma organização internacional chamada Future Earth. Na verdade, tem o objetivo de pensar, a partir de diferentes perspectivas da antropologia, da história, enfim, pensar o clima e inclusive, atuar, né, no sentido de trabalhar pela atenuação, né, contra as mudanças, pelo engajamento da população em medidas contra as mudanças climáticas, né? Então, o trabalho que eu apresentei justamente procura mostrar, né, como é que a preocupação com
a mudança, o que a gente chama de clima urbano, né? Quer dizer, uma mudança climática local, pontual, provocada pela urbanização desordenada, né? Sobretudo pelo desmatamento, né? Pela estiagem, né? Enfim, pela urbanização desordenada, como é que isso afetava a população do Rio de Janeiro já no final do século XIX, né? Então as reclamações contra o calor, contra as enchentes, né? E contra os mosquitos, né? A cada verão, né? Os surtos de epidemias, como é que isso já estava presente na realidade da população do Rio de Janeiro no final do século XIX. Bom, aproveitando, falando sobre o MAST, nós não podemos nos esquecer da figura do professor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Gostaria que você falasse um pouco desse trabalho dele no Brasil, o que ele representou para a ciência, para a história da ciência e a lacuna que ele deixou quando ele partiu daqui. O professor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, ele foi fundador e primeiro diretor do Museu de Astronomia. Na verdade, ele foi um pouco o promotor de um movimento, né, que na época se chamou Memória da Astronomia no Brasil e que engajou muitos cientistas das mais diversas áreas, inclusive Carlos Chagas Filho, para tentar preservar aqueles instrumentos científicos do Observatório Nacional, né, e pensando mais longe, claro que instrumentos científicos em geral, que quando se tornam obsoletos, tendem a ser descartados em primeiro lugar, pelos próprios cientistas, né? E ele foi uma pessoa pioneira nesse sentido, né? De promover esse movimento pela preservação de instrumentos, que acabou dando origem ao observatório. E fora isso, eu acho que o Ronaldo, ele tinha uma capacidade de trabalho enorme, né? Eu já trabalhei muito com história da astronomia, não há tema em que ele não tenha, de alguma forma, pesquisado, recolhido documentos, enfim, trazido dados novos. E ele tinha uma capacidade enorme também de fazer a divulgação científica. Então, ele tinha uma coluna no Jornal do Brasil, né? Eu acho que muita gente foi seduzida para estudar astronomia lendo os artigos do Ronaldo, essa coluna no Jornal do Brasil, né? Então, ele tem uma produção vastíssima nessa área. Então, eu acho que ele deixou, sim, uma lacuna. Não são muitos os cientistas que conseguem, inclusive os historiadores, que conseguem falar numa linguagem acessível e atraente para a população de uma maneira geral. Bom, quero agradecer primeiramente, mas sobretudo parabenizá-las pelo trabalho tanto na Fiocruz quanto no MAST e também parabenizá-las por essa organização que houve do 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia no Brasil. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigada a Nós você. agradecemos. Acompanhamos a entrevista feita pelo Josué Bertolin, apresentador da Boa Vontade TV, com as professoras pesquisadoras Cristina Barbosa e Gisele Sanglar durante o 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia. É claro que durante a nossa programação você continuará acompanhando esse registro feito pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação.